Esse vídeo é sobre como parar de fumar. É um relato pessoal. É um vídeo que tem a ver com a minha experiência e eu também vou trazer dados de um estudo científico para mostrar para vocês. O estudo que eu vou falar nesse vídeo é o Change in Mental Health After Smoke Cessation, da University of Birmingham School of Health and Population Science. Então, traduzindo, é a mudança na saúde mental após parar de fumar. E eu, como um grande entusiasta da área de saúde mental e tendo essa experiência, tive como propósito fazer esse vídeo aqui para você que está em busca de interromper esse vício, que provavelmente te traz algum malefício e você já percebeu por ter clicado nesse vídeo. Então, eu vou começar com o meu relato pessoal. Eu sou um cara jovem, eu tenho 22 anos, não fumei por anos e anos, foram alguns anos consideráveis, 6 anos mais especificamente, com pausas, porque eu já percebi logo cedo que isso me fazia mal. A primeira vez que eu experimentei algo do tipo foi ali por volta dos 12 anos. Eu experimentei um cigarro branco, não gostei. E cada um tem seu motivo para começar. O meu, mais especificamente, foram... Eu sempre gostei bastante de rap, das letras e tudo mais, e era associado, né, sempre num clipe tinha alguém fumando, ou era associado a tranquilizar. Algumas músicas que eu escutava de algumas bandas falavam sobre tranquilizar, talvez não fosse só cigarro que eles fumavam. Então, foi aí que eu comecei. Aos 12, não continuei firmemente, eu não tinha o meu dinheiro para comprar. Ali por volta dos meus 15 anos, eu já comecei a trabalhar e aí já conseguia fazer, né? Já conseguia comprar o que eu queria e tudo mais. E aí foi a época do narguilé, depois veio o vape, que primeiro era uma canetinha que você pingava a essência. E tudo foi ficando, né, mais fácil. O narguilé ainda era complicado de você montar toda. Para você não sabe o que é um narguilé, pesquisa aí, é um vaso assim de tradição árabe, que eles usam para fumar. Você tem uma mangueira e tem uma combustão. Você coloca os carvões em cima, na essência, vai queimando, faz uma combustão e é assim que você fuma. Diziam que fazia menos mal, eu não acho que fazia. Depois veio o vape, que foi uma forma de introduzir mais esse pessoal mais jovem com a canetinha. Depois o pod, que é um dispositivo menor, né, com diversos cheiros, aromas e sabores. E por volta dos 15 anos eu adquiri um e fumava nele constantemente. E tinha a sensação, né, por trás né, o motivo por trás disso tudo foi sempre a redução do estresse. Eu sempre, como fui uma pessoa muito hiperativa, eu sempre via que aquilo era uma opção de diminuir minha hiperatividade e minha ansiedade. Então, foi por isso que eu comecei e acreditava firmemente que aquilo ajudava a minha saúde mental. Tanto que quando tinha algum estresse, a primeira coisa que eu fazia era ir lá, puxava, dava uma tragada ou outra para diminuir a minha ansiedade. Com o tempo vi que isso foi prejudicial. Para mim foi uma das piores escolhas que eu já fiz, porque é um vício difícil de largar, mesmo eu sendo jovem e não tendo uma grande trajetória, mas foram 6 anos. Se contar desde o início, foram 9 anos, então é um tempo relevante, tá? Por que, né? Por que que começamos a fumar? Cara, eu tentei refletir aqui comigo e entender vários fatores. Eu gosto de entender pelo menos 3 fatores, mas eu nem consegui chegar a 3. Por mais que digam que tem muitos fatores, quando você coloca o fator social, ele meio que já quebra vários microfatores. Então, o fator social, ele agloba muita coisa, que é desde você ter um espelho de alguém que fuma na sua família e fazer o mesmo, já é um ato social, né? Um fator social.
Ou aquele amigo que te traz, é um fator social também. Fala, olha, legal, prova, experimenta, e aí você vai. O grupo que você tá pode te influenciar, isso também é social. A televisão colocando, antigamente era bem mais comum, né? Hoje em dia já não é mais tão legal, essa coisa do galã fumando ou do bad boy fumando, do bom vilão, né? Sempre com aquela marra, com cigarro na boca, e mesmo assim um corpo atlético, então meio que foi sendo desassociado essa visão, mas antigamente era bastante associado. Então tem vários tipos que você pode incluir nesse fator social. Então o primeiro é o fator social e a segunda é a redução de estresse. Muitas pessoas, a maioria delas, fumam por acreditar que existe uma redução no estresse por conta do uso do cigarro ou do uso do vape, cigarro eletrônico. Então, aquele hábito, ele é associado mesmo que seja associado ao mal-estar do seu corpo, a prejudicar o seu corpo, ele é visto como benéfico para sua mente, para sua tranquilidade. E é isso que esse estudo vem quebrar hoje, tá? No estudo, já passando mais para a parte ali da conclusão, eu queria passar primeiro pelos malefícios que todo mundo já sabe, mais ou menos, que fumar faz mal. Na verdade, isso todo mundo já sabe. Os dados que são um pouco menos conhecidos pela população. E eu queria trazer alguns dados primeiro dos malefícios, tá? Então, 8 milhões de mortes anuais são registradas por conta de fumar. Sendo 1 milhão dessas 8 milhões, 1 milhão é de fumantes passivos. Para você que não sabe o que é um fumante passivo, se você fuma e a sua filha está ao seu lado e ela não fuma, você pode estar passando alguma doença para ela que vem pelo seu uso do cigarro, pelo seu mau hábito de fumar. Então você está passando não só para você essa doença, você pode estar passando para alguém dentro da sua casa se você fuma em um ambiente fechado ou fuma com muita frequência com pessoas do lado. Então você não está se afetando apenas. Reduz a expectativa de vida em 10 anos. Então, cara, se você quer viver mais 10 anos, já é bom você parar de fumar. Porque você tendo a expectativa de vida reduzida em 10 anos, hoje em dia a média de um brasileiro é de 72 anos, se eu não me engano, você cai ali para 62 anos, só que até chegar nos 62 anos, eu acredito firmemente que você não estará tendo uma qualidade de vida próxima a uma pessoa que não fuma. Mesmo você vivendo até os 62, a sua qualidade de vida com 62 anos não vai estar equiparada a uma pessoa que nunca fumou. Eleva em 4 vezes o risco de infarto, então se você tem alguma doença cardiovascular, preste muita atenção, é um grande fator de risco para você, tá? 1 a cada 2 fumantes, 1 a cada 2, tá? Se você e seu amigo fuma, 1 a cada 2 fumantes morre por doenças associadas ao cigarro. Então, é meio que... cara, a verdade é que ele afunila bastante, sabe? É um hábito que ele é muito ruim em várias esferas. Um cigarro ele tem mais de 70 substâncias químicas cancerígenas. Então, você, ao longo do tempo, submetendo o seu corpo a isso, uma hora a chance é muito grande disso acontecer, entende? Mesmo que não aconteça com todos, a chance é muito grande de acontecer com você. E sobre o estudo, esse estudo foi feito com alguns grupos de estudo. Essa revisão que eu estou passando aqui é uma revisão de um estudo científico, tá? Eles pegaram alguns estudos científicos e a conclusão foi, veja bem, a conclusão foi, presta atenção aqui em mim, a cessação do tabagismo está associada à redução da depressão, ansiedade e estresse, bem como a melhora do humor positivo e qualidade de vida, em comparação
com a continuidade do tabagismo. Então, é mais ou menos o oposto do que se vê. Além só da ansiedade, em vez de melhorar a sua ansiedade, o tabagismo, ele tende a piorar a sua ansiedade. Mas aí você me diz, como que piora a minha ansiedade se quando eu fumo eu me sinto aliviado, eu reduzo o meu estresse? E é aí que você vai entender, e o que o estudo traz também. Muitas vezes a redução do seu estresse, a redução da sua ansiedade, pelo ato de você já estar fumando constantemente, o seu organismo ele se vicia na nicotina, que é uma substância altamente viciosa. Então, aquele momento que você vai fumar depois de um estresse, talvez você nem estivesse estressado. Talvez seja só a falta de nicotina que o seu corpo já acostumou com o cigarro. É como se, por muito tempo, eu bebesse café. Eu bebesse café, bebesse café, eu bebesse café. E aí, se eu não beber café, eu fico estressado. Então, eu bebia café para ter para ter maior desempenho no trabalho, produtividade. Só que agora, sem café, eu não consigo mais ser produtivo. Então, a mesma coisa com cigarro. Eu fumava para aliviar. Agora, eu preciso fumar para ficar em estado comum. Então, se eu não tiver a próxima dose de nicotina para me saciar, eu vou estar sendo prejudicado. Minha saúde mental, eu vou estar agoniado com alguma coisa, vai estar faltando alguma coisa. Mas não é que o cigarro me traz a tranquilidade. É a cessação da nicotina que o cigarro mesmo me trouxe como problema. Eu não tinha um problema de nicotina antes do cigarro. Então, o cigarro me trouxe a dependência pela nicotina e a dependência da nicotina me traz uma agonia e fumar cessa a agonia da dependência por nicotina e isso vira um ciclo vicioso e por isso as pessoas vão aumentando a dose. Passa de um cigarro por dia para 2, 3, 4 e pessoas que fumam mais de um maço por dia, que parece ser para muita gente que está começando agora. Mas mais para frente, vê que é uma coisa que se torna comum entre os fumantes. Aqui na conclusão do estudo, falando sobre a cessação do tabagismo, depois eu vou deixar os dados do estudo tudo certinho para vocês verem qual grupo foi analisado, de que forma teve uma diferença no estudo entre as pessoas que tinham a intenção de parar de fumar e as pessoas que não tinham a intenção de parar de fumar, tá? É um estudo bem desenvolvido, robusto, e você lendo ele também vai ser bem importante para você. Então, a cessação do tabagismo está associada à redução de depressão, ansiedade e estresse. Então, na verdade, o que se achava popularmente que o hábito de fumar te aliviava o estresse é o contrário. Você parar a cessação do tabagismo que te traz essa redução da depressão, ansiedade e estresse, bem como a melhora do humor positivo e a qualidade de vida. O que é esse humor positivo? Cara, o humor positivo é você sentir mais prazer em coisas comuns. Então, você poder estar com um amigo e sentir mais prazer, ou fazer uma comida e sentir mais prazer, é o seu bem-estar em geral, sabe? Você se sentir animado para a vida. Você se sentir animado para alguma coisa, as coisas te darem prazer, as coisas tendem a te dar mais prazer quando você tira esse hábito de fumar, porque fumar também tem liberação de dopamina. E como muita gente já sabe, a dopamina está relacionada ao prazer. Então, meio que ela vai tirando de você essa fonte de prazer em outras coisas e você só pensa naquele prazer de fumar porque você tem ele constantemente. Então, outros prazeres, como conversar com um amigo, como sair para um parque, como caminhar, ficam mais difíceis de ser atingidos, tá? Fora o custo que já citado anteriormente, você não apenas se prejudicar, também prejudicar as pessoas que estão à sua volta. Parar de fumar
ele vai te dar um alívio, se você for minimamente um cidadão de bem, em saber que grande parte do sistema de saúde, grande parte do investimento do sistema de saúde é voltado para doenças que são 90% associadas ao tabagismo. Então, são bilhões de reais no Brasil investidos apenas em tratamentos para pessoas que são fumantes. Então, se você tem a possibilidade de não entrar nesse número, ou a possibilidade de interromper o processo de deteriorização do seu próprio corpo antes de chegar nesse estado, por favor, faça. Que você não está fazendo o bem apenas para você, você fará o bem também para os outros, para a sociedade, tá? Por último, o título do vídeo, como parar, né? Como parar de fumar. Eu dividi em 3 partes como parar de fumar, e a primeira eu acabei de explicar para vocês e espero que tenha entrado na sua cabeça. A primeira coisa para mim que foi tão importante foi desvincular fumar com a redução de estresse. Então você já desvinculando, entendendo que cientificamente está comprovado que o cigarro te traz mais ansiedade, te traz mais depressão, te traz mais estresse e reduz o seu humor positivo, te traz um humor negativo, você está entendendo, tirando do cigarro do pedestal da saúde mental, tirando essa muleta que você utilizava para não parar de fumar e colocando no lugar real. Você entendendo que aquilo não te traz benefício, aquilo só te traz malefício. O benefício que você achava que tinha, que era na sua saúde mental, por mais que ela piore nos primeiros dias, tá? E vai piorar quando você estiver tirando, depois ela tende a melhorar e aumentar a qualidade da sua vida. O segundo ponto é colocar metas em direções opostas, que foi o que aconteceu no meu caso. Eu comecei a ter hábitos que me impulsionavam para o lugar oposto de onde o cigarro me trazia. Porque o cigarro ele tende a te levar a propício a fazer atividades, porque o seu pulmão ele já não aguenta tanto. O seu organismo ele já não aguenta tanto esforço. Então, você colocar metas na direção oposta, como, por exemplo, começar a malhar, começar a correr, que é um ótimo aliado para você, que está pensando em deixar um vício, tá? Não só o de fumar principalmente, porque eles são antagônicos. Parar de continuar fumando vai te prejudicar imensamente na corrida, e começar a correr vai te ajudar a parar de fumar. Entende? Então são esses hábitos em direções opostas, criar essas metas de começar a correr, de começar a fazer atividades físicas, de começar a ter um estilo de vida mais saudável, que vão te afastar daquele vício, daquele mau hábito de fumar, do seu tabagismo, tá? Outra coisa, mudar de ambiente. De ambiente é necessário, tá? O seu cérebro ele não aguenta tanto tempo receber informações e gatilhos, tá? Você recebendo gatilhos toda hora. Então, talvez para parar de fumar, para parar com esse hábito mal, você vai ter que se desvincular de algumas pessoas que têm esse mesmo hábito. Então, se um amigo seu fuma, pede para ele não fumar ao seu lado, pede para ele não te oferecer mais, tá? Saia de perto de alguém que está fumando. Tem alguns gatilhos mentais que são utilizados bastante no tabagismo, que é, por exemplo, o do álcool. O álcool provavelmente vai te tender a trazer gatilhos sobre fumar, então vai te dar mais vontade de fumar quando você bebe. Então, diminui a bebida, pelo menos nos primeiros tempos. Saia de um grupo entrando em outro. Então, tenda a andar com pessoas que não fumam, que fazem mais exercícios físicos, que têm uma rotina mais saudável, que isso vai te ajudar bastante naquele meio social a se desenvolver e a eliminar esse hábito.
E esses gatilhos, como você já tem dentro da sua cabeça muitas vezes que quando eu ficar estressado, quando alguma coisa dá errado, eu vou e para aliviar eu fumo, coloca outra fonte de escape. E uma fonte de escape excelente é exercício físico, tá? Então você já está fazendo dois bens ao mesmo tempo. Você vincula, por exemplo, um grande estresse, ao invés de eu fumar, o cara vou dar uma caminhada. Isso é neurologicamente explicado, tá? Caminhar faz bem. Caminhar te tira de um ciclo ruminativo e vai agregar na sua saúde mental. Fumar vai te aliviar por alguns minutos e depois você vai ter que consumir a dose novamente e vai começar um remorso, tá? E o último conselho que eu deixo para vocês é faça um compromisso público. Então conte às pessoas ao seu redor que você parou, tá? E mantenha esse compromisso consigo mesmo. Conte à sua família, olha, eu parei de fumar, tá? Conte aos seus amigos, parei de fumar. Por favor, não me ofereçam mais. Fale para sua namorada. Tenha essa rede de apoio de alguém que se importa com você e que vai apoiar você nessa etapa de se desvincular do vício, tá? E por último, tem alguns dados aqui para a gente encerrar o vídeo sobre os benefícios de parar de fumar. E eles começam com 20 minutos. 20 minutos, que é aproximadamente o tempo desse vídeo. Com 20 minutos sem fumar, a sua pressão arterial tende a melhorar. Com 1 ano sem fumar, a sua chance de infarto cai pela metade, o seu risco de infarto. E com 10 anos sem fumar, o risco de câncer de pulmão reduz em 50%. E eu fiz um estudo de probabilidade a mais aqui na inteligência artificial e foi dito que 20 anos sem fumar pode te trazer a um patamar de quase um não fumante. Não que você vá apagar o seu histórico, os danos vão existir de alguma forma, mas o seu risco de algumas doenças, ele cai tão significativamente que se compara a uma pessoa que nunca fumou na vida. Então, se você acha que tem mais 20 anos para frente, faça valer a pena e elimine o tabagismo da sua vida, beleza? Se gostou, deixa o like, grande abraço e espero que esse vídeo sirva para você.